Vamos lá então, pessoal, continuando com a nossa série aqui explicando o Evangelho segundo João. Estamos no capítulo 8. Explicamos até o versículo 36 desse capítulo, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Explicamos até aqui no vídeo passado, né? É um vídeo longo, de mais de 40 minutos de duração, uma aula. E aqui significa a regeneração. O Filho precisa libertar, de fato, precisa converter aquela pessoa para ela literalmente ser livre do pecado e da condenação. Isso aqui estava sendo dito aos fariseus que estavam ali, naquele momento, discutindo com o Messias. E aí, aqui vem uma passagem muito mal interpretada, passagens que muitos usam, mas não entendem. E aqui, agora a gente vai refutar todas as heresias, os castelinhos de carta de muitos hereges, e vamos também edificar a igreja com a verdade. Versículo 37, o Messias vai dizer assim, ó, a esses fariseus, né, que em versículos anteriores falaram que eram descendentes de Abraão. E o Messias fala, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Veja, muitas pessoas hoje são marcionitas. Marcionitas são pessoas que creem em um monte de heresia. Por exemplo, acreditam na loucura de que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, que Abraão, Moisés, os profetas como Isaías, todos os profetas da Antiga Aliança eram do diabo, é do dragão, de Satanás, a Torá, a Taná é tudo das trevas, dada por anjos caídos e tudo mais, essas loucuras aí. E eles falam que Abraão era mentiroso, que Abraão era do diabo, era um cafetão e não sei o quê. Né? São gentinha que não tem o espírito do pai, distorce os textos, tudo isso para descredibilizar as próprias escrituras, e inclusive a própria Nova Aliança. Muitas passagens pegam e falam que não, é acréscimo, é enxerto. Não, não é não. É porque essas pessoas são filhos do diabo, não entendem. O Messias falou, vocês são sim descendência de Abraão. Olha só. Significa que aqueles fariseus eram era do diabo porque Abraão era do diabo? Não. Significa que eles eram do diabo porque queriam matar o Messias. Veja, bem sei que sois descendência de Abraão. Aqueles fariseus eram da linhagem sanguínea de Abraão, mas não eram salvos. Só que quando ele fala contudo, é um sinônimo de entretanto, todavia, contraponto, procurais matar-me. Ou seja, vocês são descendentes de Abraão, mas entretanto, vocês estão fazendo coisa que Abraão não faria. Vocês querem me matar. Porque a minha palavra não está em vós. Não eram eleitos, meu irmão. Verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E detalhe, o que tem que se entender aqui em primeiro lugar é que aqui estavam alguns judeus, alguns fariseus, e não todos. É uma burrice, é uma ignorância generalizar e dizer que todo judeu seria filho do diabo só porque é judeu. Não existe isso, cara. Pedro era judeu, foi chamado, um monte de judeu, segundo esse próprio capítulo 8 que a gente viu aqui, eles creram. Olha só, a gente viu antes isso aqui, ó. A gente viu antes que o Messias estava falando aqui um monte de coisa, e aí ele falou, o texto aqui está dizendo que muitos judeus creram nele. A gente viu isso aqui antes, nesse mesmo capítulo. E acho que eu já passei aqui, peraí. Aqui, no versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceis na minha palavra, expliquei isso aqui no vídeo anterior. Então, muitos judeus creram nele. Então, quem generaliza, desculpa, cara, está completamente errado. Então, veja só. A palavra não estava neles porque não eram eleitos. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. O Messias aqui já estava dando uma sentença a esses aqui, a esses fariseus, a esses judeus que não estavam crendo, porque não eram eleitos. Tá? Isso não significa que todo judeu não é eleito, meu irmão. Tá? Significa que existem ímpios em todos os tipos de povos, entre os judeus e gentios. Isso é normal, nem todo mundo é salvo. Então, ele já está aqui dizendo que o Pai, o Altíssimo, era pai dele. E que esses judeus que estavam ali era um grupo de pessoas. Alguns dos fariseus estavam ali. Eles estavam fazendo o que o pai deles faziam.
que depois ele vai dizer que era o diabo, tá? Só para você contextualizar, verso 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Aqueles fariseus que estavam ali, então, o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Ou seja, o próprio Messias está dizendo aqui que aqueles fariseus não praticavam as obras de Abraão. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E aí, cara? Nós temos que, sério, rebaixar o nosso QI aqui agora a, sei lá, 50, eu acho, 40, para explicar isso aqui. Acredite se quiser. Tem gente na internet aí, tão ignorante, tão filha do diabo, que está querendo pegar esse versículo aqui e dizer que Abraão era mentiroso, que Abraão mentiu, baseado nesse versículo aqui. A mim que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. O cara se diz o melhor exegeta do mundo. O cara que fala isso, que Abraão mentiu, baseado nesse versículo, ele mesmo diz que é o melhor exegeta do mundo. Santa soberba, hein, cara? Soberba na ignorância, hein? É vergonha alheia, hein? Baseado nisso aqui. Cara, isso aqui tem um problema, cara. Olha só. A interpretação de que Abraão era mentiroso não encontra apoio na gramática, nem no contexto. A frase principal, assim não procedeu Abraão, que está aqui embaixo. Veja, o sujeito é quem? Abraão. Assim não procedeu quem? Abraão. Abraão é o sujeito. O verbo é proceder, ou seja, proceder, agir. Comportar-se, atuar. Tá? Esse é o verbo. Um advérbio está aqui, ó. Assim é advérbio. Assim não procedeu Abraão. Ou seja, desta maneira, deste modo. Que modo? Segundo o contexto que está aqui. A estrutura é Abraão não agiu dessa maneira. Qual maneira? Procurando querer matar. Tá? Abraão nunca fez isso. É isso que significa. A pergunta é, isso o quê? O que Abraão nunca fez? A resposta está na oração anterior, no versículo anterior. O que o Messias disse. Está aqui, ó. Inclusive no 39 e no 40. Ó. Mas agora procurais matar-me. Foi isso que Abraão nunca fez. E não que Abraão mentiu. Compreende o nível do negócio? Ó. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Abraão não procedeu assim. Ou seja, Abraão não tentou matar alguém que lhe falava a verdade pela parte de Deus. É exatamente esse o sentido da frase. Tá? O contexto ele confirma isso. Os judeus ali afirmavam, né, que eram filhos de Abraão. Ó, nosso pai é Abraão, aqui no versículo 39. Aí o Messias responde, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vocês são descendentes de Abraão, então pratiquem as obras, mas vocês querem me matar. Então como é que vocês estão praticando as obras de Abraão? Abraão nunca iria me matar. É isso. E não que Abraão não falava a verdade, cara. Qual era a principal obra de Abraão? Ele ouviu Deus, creu em Deus, obedeceu a Deus, recebeu os mensageiros do Pai. Tá? E em contraste, o que esses líderes aqui, fariseus, estavam rejeitando o Messias, queriam matar o Messias e recusavam ouvir a verdade. Totalmente contra o que Abraão fez. Então, basicamente, o Messias está dizendo que esses fariseus que estavam ali não possuíam o caráter espiritual de Abraão. Estão agindo contra o que Abraão faria. Simples assim. Olha só. Quando aqui fala que Abraão não procedeu assim, assim não procedeu Abraão, assim não agiu Abraão, meu irmão.
não significa que Abraão mentiu. Cara, isso aqui é regra gramatical da língua portuguesa básica. Como é que vem um cara no YouTube dizer que Abraão mentiu, que Abraão é mentiroso? Baseado nisso aqui tem que ser muito ignorante, muito desonesto, muito filho do diabo, hein, cara? Endemoniado, burro. Nossa. Tá. O erro dessa interpretação, alguns, né, que, como é o exemplo desses caras, desses marcionitas, só para querer manchar, meu irmão, o Deus do Antigo Testamento, os profetas, todos, patriarcas, tudo. Os caras pensam assim, Jesus falou a verdade aqui, falou a verdade. Abraão não fez isso. Abraão mentiu. Logo, Abraão mentiu. Falou mentira. Meu, tem nada a ver com isso, cara. É bizarro. O antecedente de assim não é apenas. Assim não procedeu Abraão. Isso aqui não é apenas falar a verdade. Não é apenas falar a verdade. Tem outras coisas também. É toda ação descrita. Procurais matar-me. O cara ignora o início do versículo para querer dizer que Abraão mentiu. Não, cara. Abraão não iria querer matar. É isso. Simples assim. E o contexto seguinte, né, ele elimina qualquer dúvida. No versículo 41, vai dizer que depois, vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Está aqui, a diferenciação. O pai é o diabo. Então o contraste, Abraão recebe Deus pela fé, os fariseus rejeitam o Messias e querem matá-lo. Assim que Abraão não procedeu. O tema é quem eles imitam, e não se Abraão fala a verdade ou mentira. Tem nada a ver com Abraão aqui sendo mentiroso ou não. Então a pessoa, cara, que usa desonestamente esse versículo para querer dizer que Abraão é mentiroso, é o filho do diabo de carteirinha. Satanás defecou, nasceu o cara. Tá. Assim não procedeu Abraão. Aqui, O que significa isso aqui? Assim não. Essa é a chave. Assim não procedeu Abraão. Como? Abraão não agiu dessa maneira. Que maneira? Olha só, o advérbio assim retoma a atitude inteira descrita anteriormente. Procurar matar. Abraão não ia procurar matar o Messias. É assim, cara. Simples, cara. Simples assim. Tá? Isso é básico. Isso aqui é regra de português. Regra de português, cara. Então o Messias continua dizendo, vós fazeis as obras de vosso pai. Contraste de comportamento. Então, os fariseus, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Os fariseus, meu irmão, com toda a hipocrisia, tá aí. Acham que são salvos. Hoje os fariseus modernos acham que são salvos. Vivem de crime, iniquidade, hipocrisia, falsa acusação, mentira, soberba, acham que é de Deus. 42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E entenda, quando o Messias está aqui falando a esses fariseus que eram alguns judeus, é alguns judeus e não todo judeu. E é nessa questão espiritual, né? Se vocês fossem do Pai, vocês estavam amando. Mas não, vocês odeiam. Mesma coisa hoje. Você vê alguém aí odiando os outros gratuitamente? Perseguindo os outros? Caluniando os outros? Você vê? São de Deus? Como? – 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha só, o Messias perguntou isso aqui. Vocês não compreendem minha linguagem, o que eu estou falando? Qual a razão disso? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Depravação total.
incapacidade, meu irmão, da pessoa ser salva. Eu não sei, meu, como é que tem gente que rejeita isso aqui. Meu irmão, o Filho do Altíssimo pregando para essas pessoas. Por que vocês não compreendem minha palavra, minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Porque vós sois do diabo, que é o vosso pai. Veja, meu irmão, isso aqui não tem a ver nada com o judeu. Tem a ver com ímpios. Hoje, tem muito mais ímpio, incrédulo, hipócrita. Muito mais hipócrita que esses fariseus aqui. No Brasil, só no Brasil, do que naquela época do Messias. Lá, nessa região. Não tem a ver com judeu, meu irmão. Tem a ver com ímpios. Tem a ver com não eleitos. Tem a ver com o filho do diabo. Filho do diabo tem em todo lugar. Todos os povos têm filho do diabo. Todos. Então quando as pessoas enchem a boca, né, para dizer, não, é porque os judeus... Judeu, cara, existe ímpio e filho do diabo em tudo que é lugar. Inclusive, muito piores. Muito piores. Só no Brasil. Eu não preciso nem para lugar do outro lugar do mundo, não. Só no Brasil já tem. E se dizem cristãos ainda. São 300 vezes mais filho do diabo que esses aqui que o Messias exortou aqui. Estão aí na internet, dizendo que estão pregando o evangelho. Simples assim. Então veja, eles não são salvos, eles não compreendem a palavra porque são incapazes de ouvir. Ué, mas eles não tinham ouvido? Tinha. É espiritual, irmão. O problema é espiritual. A não eleição, porque a ovelha ouve. Pedro ouviu, Natanael, André, Felipe, creram na hora, foram chamados, acabou. É espiritual, cara. E por isso que ele fala no verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Sabe o que os marcionitas têm a cara de pau de dizer? Marcionita, pessoa que crê que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, todos os profetas do Antigo Testamento é o diabo, toda a Taná é do diabo, a lei dos anos caídos. Cara, estão mais perdidos que seguem em tiroteio. Eles dizem que isso aqui é o próprio Deus do Antigo Testamento. Eles dizem que esse que foi homicida desde o princípio, é o próprio Deus do Antigo Testamento. Tem noção disso? Tem noção dessa blasfêmia? Sendo que o próprio Messias está dizendo aqui, ó, nos versículos anteriores. Olha só. Que Abraão, que cria no Deus do Antigo Testamento, não procedeu assim. Não procurou matar. Ó, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, ou seja, contrário às obras de Abraão. Se Abraão creu no Deus do Antigo Testamento, como é que o Deus do Antigo Testamento é o homicida desde o princípio, retardado mental? Cara, desculpa pessoal, mas tem que ser muito burro para dizer uma asneira, uma loucura, uma demência dessa. Tem que ser doente. Tem que ser doente. Tem que ser a defecação do Satanás. A pessoa brotou da... Não. Sério. Vocês estão entendendo o nível, cara. É por isso que tem que... Quando o Messias fala, vós sois do diabo, está falando para todos os ímpios. Mas é óbvio que aqui nesse momento ele estava se dirigindo àqueles fariseus. O diabo, vosso pai. Sabe quem que é o pai de todo mundo que não é regenerado? O diabo. O diabo.
Ou você é filho do autismo, ou você é filho do diabo. Não tem mais. Isso é espiritual, não é literal, não. Esqueça essa loucura de semente da serpente. Isso é outra heresia do cabeluda. Essa é a legítima heresia cabeluda mesmo. Porque diz que Lilith transou com não sei quem, gerou não sei quem, depois Deus traiu. Olha a loucura, mano. Deus traiu o Espírito Santo com não sei lá quem, com Deus traiu Lilith com o Espírito Santo. Meu, isso é loucura, cara. Não dá, mano. E aí gerou o Messias. Cara, essa heresia da semente da serpente já cai aqui, ó. Porque esses fariseus eram o quê? Descendentes de Abraão. Se Abraão vinha da linhagem de Sete, então não tinha como esses filhos do diabo aqui ser descendente de Abraão. Só aqui já cai a heresia da semente da serpente. Tá? Então veja. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis... Espiritual, cara. Espiritual. Quereis satisfazer os desejos, porque é o que está lá em Efésios 2. A pessoa não regenerada, ela é por natureza, ela segue as vontades da carne e dos pensamentos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê, meu irmão? Induziu, cara, Caim matar Abel. Homicida, gerou morte. Por quê? Porque a serpente, meu irmão, na Rash, do hebraico lá, depois lá em Apocalipse vai dizer que a antiga serpente é o Satanás, o diabo, mesma coisa. Induziu Eva e Adão a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali gerou-se a morte, por isso homicida desde o princípio. Desde o princípio. Homicida, ele causou a morte no ser humano. Por isso homicida, desde o princípio. Quem estava lá? A serpente. O Criador não. O Criador não é homicida desde o princípio. Aqui tá é a mesma coisa que assassinar, entendeu? Agora, claro, mano, aí os caras pegam lá a passagem do dia que Deus, mas Deus mandou matar os povos. Cara do céu, meu pai amado, velho. Tem que ter muita paciência, cara, não dá. É muita ignorância, cara. É muita ignorância. Primeiro, meu irmão, o Criador ele é soberano, ele faz o que quiser com a criação. A raça humana nem precisava existir. Ele faz o que quiser, ele é soberano. A Bíblia fala, ele dá a vida e ele tira. Aqui está falando de crime. Aqui está falando de crime. Jamais se firmou na verdade. O Criador não é mentiroso. Aí vem lá os retardados dizer que o Criador mentiu em Deuteronômio. Não mentiu, cara, tu que é burro. Porque no diabo não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Simples, tá? Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Meu irmão, quando alguém fala a verdade e alguém não crê, cuidado. Essa pessoa pode ser um filhinho do diabo. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? O Messias está dando aqui parâmetros, de quem é e de quem não é do Criador. Ele só falou a verdade. E não estavam crendo? Espera um pouquinho, tem um problema aí. Olha o versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Veja, você não crê, não é por causa do teu livre-arbítrio. A pessoa não crê na verdade porque não é do Criador, meu irmão. Porque não é eleito. Simples assim. Olha a eleição aqui de novo. A ovelha ouve. A ovelha ouve a voz do pastor. Por que os outros não ouvem? Porque não são ovelhas. Não é livre-arbítrio. Não é escolher crer. É eleição, meu irmão. Eles eram filhos do diabo espiritualmente. Olha o que o Messias está falando. Então, semente da serpente, marcionismo, arminianismo,
Heresia. Cai por terra, cara. Olha só isso aqui. O Messias veio falar a verdade. Como é que tu não crê? Por qual razão não me credes? Porque vocês não são de Deus. Simples assim. Ó. Quem é do Pai, ouve as palavras. Esse ouve, meu irmão, é assimila, entende. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois do Criador. Ele está dando a causa ao mesmo tempo aqui, ó. Porque se fossem do Criador, esses fariseus, do Pai, do Altíssimo, estavam entendendo o que o Messias estava falando. Mas não, eles queriam matar o Messias. (48) Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritana e tens demônio? Olha a mentalidade desses judeus que estavam ali. É igualzinha a mentalidade de bodes hoje, falsos profetas, falsos mestres, pseudo-teólogos, falsos crentes, pseudo-crentelhos, bodes, meu irmão, ímpios, que acham que são de Deus, mas não são nada. Ele só falou a verdade aqui, ó. Vocês não estão crendo. Vocês não são eleitos, cara. O pai de vocês é o diabo. Olha suas obras. Se vocês fossem salvos, filhos realmente de Abraão, estavam praticando as obras de Abraão. Ele creu em Deus, ele obedeceu e tudo bem. Vocês estão fazendo justamente o contrário. Então vocês, o pai de vocês não é o diabo. O Messias só exortou aqui, ó. Vocês não creem, sabe por quê? Porque vocês não são do Altíssimo. Vocês são filhos do diabo. Assim como qualquer ímpio desse mundo, de qualquer povo. Não tem nada a ver com judeu isso aqui, meu irmão. 48. Qual que é a reação do ímpio? Qual que é a reação do bode? É dizer que o outro é endemoniado. Ó. Porventura não temos razão de dizer que tu é samaritano e tem demônio? Quando a verdade é dita, a reação do bode, do ímpio, do filho do diabo, é dizer que o outro está endemoniado. Ele nunca aceita que está errado. O bode nunca confessa pecado. O bode ele vai mentir em cima da mentira que já fez. Vai acusar que o outro está mentindo. O outro está errado. Ele nunca. Isso é a evidência do bode, do falso profeta, do filho do diabo. 49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Guardar a palavra significa praticar o que o Messias fala. Se você pratica o que o Messias fala, você não vai morrer eternamente. Aqui está falando da morte eterna, tá? Não da morte física, da morte no lago de fogo. A pessoa não vai se lançar no lago de fogo. Essa é a esperança para a igreja. 52. Disseram-lhe os judeus. Você já entendeu que não é todos, tá? Alguns que estavam ali. Os que queriam prendê-lo apenas. Tanto é que Nicodemos, em versículos anteriores, não queria prender. Ele era judeu, um dos principais judeus. Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Então, esses fariseus aqui, carnais, totalmente carnais, por isso que não estavam entendendo o que o Messias estava falando. Que o Messias veio dar a vida eterna, né? 54. Respondeu o Messias: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Mais uma prova que o Deus do Antigo Testamento, esse versículo aqui, destrói com toda a heresia
doida do marcionismo. Quem que o Messias está dizendo que é o Deus do Antigo Testamento? Quem? Aquele que os fariseus diziam que era o Deus deles. Vou repetir. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Quem é o Pai do Messias? O qual vós dizeis que é vosso Deus. O Deus do Antigo Testamento era o Deus dos fariseus. Só que, na verdade, eles só diziam que era. Na verdade, eles tinham por pai o diabo. Mas você entendeu. Eles achavam que criam no Deus do Antigo Testamento. Só que, de fato, não criam. Eles tinham toda a lei, a Torá, enfim, você entendeu. Só que eles não obedeciam de fato. Eles eram hipócritas. Mas, mesmo assim, você compreende isso? Isso aqui vale até um vídeo novo, cara. Vale até um vídeo novo. Aonde é que fica aqui o marcionismo, meu irmão? Onde é que fica aqui? A pessoa tem que tacar fogo na Bíblia, cara. Por isso que eu digo, meu irmão, essas pessoas aí são filhos do diabo. Marcionismo é doutrina mais do que diabólica. Quem crê que o Deus do Antigo Testamento é o diabo tem que rasgar isso aqui. O próprio Messias está dizendo que o pai dele, o pai do Messias, ó, o meu pai, é aquele que os fariseus diziam que era o Deus dele. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento. E agora? Acabou. Acabou o castelinho de cartas, cara. 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, eu conheço. Conheço quem? O Deus do Antigo Testamento. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ó, Abraão, vosso pai, ou seja, ascendência. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Os judeus ali naquele momento, cara, não estavam entendendo nada do que o Messias estava falando. Coisas espirituais. Eternidade. Esses fariseus ali tinham uma visão totalmente limitada, né? A carne e a terra. 58. Responderam-lhes o Messias, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque o Messias estava junto na criação do mundo, meu irmão. Está lá em Gênesis 1. Tá? Aí pronto. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Queriam matar. Mas o Messias se ocultou e saiu do templo. Isso que foi tudo no templo. Interessante, hein? Muito interessante. Você vê com isso aqui cara, como é a reação de filhos do diabo? Independente de povo, meu irmão. A reação dos filhos do diabo é atacar quem fala a verdade. Perseguir e querer matar quem fala a verdade. Agora, esse versículo aqui, o 54, acaba com tudo. O 54 e o 55. Isso aqui vale um vídeo novo, irmão. Vale um vídeo novo. Só isso aqui. Tá? Acho que eu vou dar uma leve pincelada nessa passagem num próximo vídeo, só para ficar bem claro, para ser um início de um vídeo novo, para que mais pessoas assistam. Tá? Isso vai causar muito ódio aí em marcionitas, né, da internet. Eu não estou nem aí. A verdade acima de tudo. A paz, se possível. A verdade acima de tudo. Até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha. Não se esqueça que a playlist completa vai estar aqui no canal Firmeza da Verdade no YouTube. No primeiro comentário fixado no topo. Me siga nas redes, Telegram, Instagram, Romulo Arasquim. Está aí embaixo. Até o próximo vídeo.